Olá, boa noite, tudo bem, alunos? Então, vamos lá para nosso momento aqui, síncrono, aula 13, modelagem, tá? Então, a gente acabou, né, tirando algumas dúvidas referente à aula passada, então, já dei um feedback aí da aula 11, da aula 12, né? Principalmente a aula 12, né, que foi onde eu já trouxe os artigos, que eu apresentei a vocês. Então, cada um vai fazer um artigo. Desses artigos que cada aluno vai pegar, ele vai ter que fazer uma apresentação e vai ter que elaborar 4 questões objetivas, tá? E tudo isso, então, vai ser apresentado na semana que vem, tá? Então, semana que vem, vocês vão ter a aula, certo? É presencial, e lá a gente vai, então, ver o material que vocês vão preparar aí até o dia 28, ok? Bom, então, eu comecei a gravar agora, tá? Pela importância do assunto e isso ficar registrado depois, tá? Então, nós temos uma exploração que eu vou estar propondo para vocês, tá? Esse TDE invertido, ele vai, então, explorar mais uma ferramenta do Enzo, tá? Só que essa ferramenta vai estar aplicada a uma operação unitária, que é um processo de separação, as colunas, tá? Então, olha só, eu estou colocando aqui para vocês o passo a passo, tá? Como é que tu vai fazer? Primeira coisa, tá? Você vai ter que tornar o Enzo, tá, executor, tá? Porque se você selecionar executar como administrador, desculpa, se você não transformar ele em administrador, você não vai conseguir abrir esse arquivo, tá? O próximo passo é você achar lá, ó, o arquivo, tá? Depois você vai achar o arquivo numa extensão diferente que vocês ainda não trabalharam, tá? A extensão dele vai ser PFD. Até então vocês só trabalharam com MSO, então o PFD ele vai apresentar figuras, tá? Ele é muito semelhante ao MSO, só que aqui ele é um pouquinho mais visual. Então, ele também vai continuar fazendo as operações, vai continuar realizando, aplicando as equações, né? Vai ter um model, ele vai ter um flowsheet, só que tudo isso vai ser visualizado por meio, né, desse processo. E o quarto passo, né, vai ser vocês avaliarem, né, o processo aqui, ó, abrindo cada uma das partes, né? Olha só, rodando o sistema, lembra como é que se roda? Vai clicar aqui, vai rodar ali, né? E o sexto passo, então, vai identificar quantos componentes, né, você vai ter associado ali, né? Aqui dentro, tu vai ver qual é o tipo de alimentação que tu tem, né? E aqui tu vai checar as informações da coluna de destilação, e aqui a gente vai visualizar os fluxos, né, que vão estar saindo, né, ou melhor, entrando, né, conforme os componentes do sistema, certo? Bom, então, esse TDE invertido aqui, ó, como é que vocês vão fazer? Então, está todo mundo, né, na sua casa aí, ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Fiquem me acompanhando aqui na execução do Enzo, ok? Então, ó, aqui está o Enzo. Ó, clica com o botão direito, ó, tá vendo? Ó, executar como administrador. Ó, tem que dar um sim aqui. Ó, daí ele vai abrir. 。
Aqui está o Enzo, né? Daí vai abrir ele aqui. Vai abrir o sample. Ó, aqui dentro do sample vai ter, então, ó, stage separator. E dentro do stage separator vai ter aqui, ó, sample colon control diagram PFD. Vai clicar 2 vezes aqui, ó. E daí aqui vai abrir a coluna de destilação. Ou melhor, todo o sistema de destilação. E olha que bacana, pessoal, porque assim, ó, isso aqui vocês veem durante a engenharia, né? O professor desenha lá no quadro, em operações unitárias, vocês fazem exercícios, mas olha só, olha que riqueza de informação. Então aqui nós temos a alimentação, ó. Se tu clica 2 vezes em cima da figurinha, ó, aparece. Olha como é que é a composição de entrada. Então, lembre-se como é que funciona a dinâmica. Então, feed é alimentação. Então, o feed vai ter um outlet, uma saída, né? Mas veja, por que não sai nada? Por que está vazio as informações aqui? Está vazio porque a gente não rodou o sistema ainda, certo? Então, ó, o que ele está nos trazendo informações? Ó? Ele nos traz o peso molecular da substância 1, da substância 2, né? Ó, quilo por quilomols. Ele nos dá o estado, né, que o feed, né, o estado com que a alimentação vai estar entrando na coluna, tá vendo aqui, ó? Então, ó, se a gente clica aqui em cima, a gente pode trocar. Estão vendo aqui? Ó, ele pode entrar só vapor, pode entrar só líquido, ou no caso do exercício, líquido-vapor. Tá entrando uma mistura, né? Olha a composição, esse aqui é o X, né? Então, o X1 está entrando 0,6, ou seja, o componente 1 está entrando essa proporção, ou seja, do fluxo da corrente de entrada, 60% é do componente 1 e 40% do componente 2. Notem, por que não está aparecendo a soma aqui? Não está aparecendo a soma, por quê? Porque a soma vai ser feita depois que rodar, né? Para rodar, lembra? O que a gente tem que fazer para rodar? Eu não vou conseguir mexer aqui agora. Mas para rodar, a gente tem que clicar lá em cima, no azulzinho, e depois apertar no play aqui, né? Olha só, o que é o F? O F é o fluxo de entrada. Então, quanto que está entrando? 600 kmols hora, né? Aqui vai aparecer a temperatura de entrada dessa corrente, né? Vai ter a temperatura aqui, essa temperatura está em graus centígrados, então ele converte aqui de graus centígrados para Kelvin, então é 50 mais 273, aqui vai dar então 323, e aqui é a pressão, ó, aqui em quilopascais, né? Lembrando que a pressão atmosférica é 101,3 quilopascais. Então, a gente tem 2.068, então nós temos aí, né, quase 20 atmosferas dentro desse sistema. E faz sentido, porque é que nem eu mostrei para vocês, quem é esses elementos aqui, ó? Esses elementos aqui, ó, um é o propeno e o outro é o propano, né? Então, assim, são dois gases que vão ter que ser liquefeitos para que eles possam ser separados numa coluna de destilação. Porque se entra os dois na forma gasosa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Rafael, me ajuda aí. Se entrar os dois na forma gasosa dentro da coluna, quem é que vai sair em cima? O O mais que sai em leve? cima? Desculpa, não ouvi. O mais leve, senhor? Sim, mas ó, vamos de novo. Ó. Eu estou trabalhando conceito com vocês, tá? Se eu tenho uma coluna de separação, para que uma coluna de separação, uma coluna de fracionamento funcione, eu preciso ter um equilíbrio de fases, ou seja, líquido e vapor. Na parte de cima sai o mais leve, ou seja, o mais volátil. O que sai na parte de cima? Vapor.
passa no condensador, esse condensador, parte dele devolve como refluxo, outra parte é envasado como produto. E lá embaixo sai o quê? Sai líquido. Daí o que, que acontece? Eu posso passar parte desse líquido no refervedor e esse líquido do refervedor vira vapor. Então, eu tenho um fluxo ascendente de vapor e um fluxo descendente de líquido. Só que o que, que acontece? Por que, que eu tenho uma pressão tão alta aqui? Quase 20 atmosferas. Vamos lá. Eu tenho dois produtos que, nas condições de pressão e temperatura ambiente, propano e propeno, qual é o estado físico deles? Gás. Então, para que eu consiga separar esses dois gases, qual é o estado físico que eles têm que estar para que eu consiga separar eles numa coluna de destilação? Qual é o estado físico eles têm que estar? Eles podem, eu posso injetar gás aqui dentro para separar, sim ou não? Não, né, pessoal? Eu preciso que ele pode até entrar, que nem o próprio a orientação dá aqui, ó, ele está entrando na fase de saturação. Uma parte dele é vapor, outra parte dele é líquida. Mas veja, por que, que é tanta pressão? Para que realmente, né, parte dele líquido desça e a outra parte mais volátil suba, certo? Então, por isso que a pressão é tão alta, que nem lá no polo petroquímico. Como é que vocês acham que o propeno para separar lá naquelas colunas de destilação que tem lá no polo, eu preciso ter pressões altas. Então, eu tenho processos criogênicos lá, ou seja, de elevadíssima pressão para que eu possa liquefazer e daí sim fazer essa separação. Olha só, daí eu clico aqui na coluna, ó. Opa, o que está acontecendo aqui? Está dando um tele, hein? Vamos de novo. Acho que agora foi. Tá, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui são as informações da coluna. Olha só. A minha coluna, então, ó, ela tem 50 pratos, certo? Ó, desculpa, a alimentação é no 50º prato e ela tem um total de 60 pratos, tá? Aqui fala, né, sobre outras informações a respeito dos fluxos, né, de líquido e vapor, tá? Que são observações que pode modificar aqui conforme as características, tá? Olha só, interessante. Aqui nós temos o diâmetro, tu vê, é 1,60 m, é o diâmetro da torre, dos pratos, né? Aqui tu tem um espaçamento entre pratos de 60 centímetros, ou seja, 0,6 metros, né? Tu tem outras informações aqui a respeito, então, dessa coluna de destilação, ó. Te traz informações de pressão e temperatura que só estarão preenchidas após rodar o sistema, tá? Lembrem-se, como é que roda? A gente tem que ir lá em cima, clica aqui, ó, e aperta no play. Bom, então aqui eu mostrei para vocês as informações da coluna. Vocês estão vendo? Tu clica em cima, duas vezes aparece, ó. Tá? Ó, se tu quiser saber, por exemplo, são 60 pratos, né? Se tu quiser saber a informação de cada um dos 60 pratos, ó, tu clica aqui, ó, a entrada dos líquidos, olha, em cada um dos 60 pratos. Notem, não tem valor nenhum ainda. Por que não tem valor nenhum? Porque não rodou. Ó, temperatura de cada um dos pratos, pressão de cada um dos pratos, entalpia de cada um dos pratos. Ó, ah, o,
volume de cada um dos pratos, está sem unidade aqui, eu acredito que é volume, tá? E a composição de cada um dos pratos, né? O Z. Bom, isso, então, tem muita informação. Aqui em cima, ó, nós temos as informações do trocador de calor, ó, que é o condensador. Ó. Estão vendo? Ó? Os dados, vai aparecer aqui ó, a geometria dele. Ó. Olha só, ele é do tipo flat, ó, ele tem um diâmetro de 2 metros. Né? Aqui vai trazer volume, vai trazer outras informações né, com relação a altura, por exemplo, dele. Aqui dados do vapor que vai entrar e condensar, o que entra. Aqui o líquido que sai, né? E aqui o retorno do vapor. Então, notem, pessoal, tem todas as informações. Aqui, por exemplo, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o split, que é parte dele, que traz informações sobre refluxo. Parte volta para a coluna, ó, parte volta para a coluna, parte vai para a coluna. E se vocês olharem qual é que é o refluxo, ó, tem uma taxa de 20. O que quer dizer 20? Que enquanto um sai, 20 retornam, tá? Então tem uma taxa de refluxo. Aqui nós temos então ó, a válvula controladora, aqui nós temos o fluido que vai estar refrigerando o trocador de calor, olha que interessante, ó. Quiser saber informações né, do aquecedor, ou do resfriador aqui. E aqui é o produto de saída. Ó. Por que não tem nada preenchido? Porque não rodou ainda. Né? E a mesma coisa lá embaixo, só que aqui é um refervedor. Ó. Tem os dados do refervedor, a potência dele. Mesma dinâmica, saída de produto. Tá. Pessoal, conseguiram dar uma explorada aí no Enzo? Todos, Letícia, Madsen, André, Juliana, Oi. Rafael. Tô só acompanhando o professor hoje, que no computador que eu tô não tenho ele. Ah, entendi. Suelen está Professor, conseguindo? Rafael, fala. Sim. não, só executei como administradora, aqui deu certinho. Senhor. Certinho. Se tu não abre o como administrador ali, ele trava. Andrei conseguiu? Maria? Eu também não tenho o Enzo. Positivo, senhor, deu certo. Show. Pessoal, então, assim, quem não tem o Enzo, o que eu aconselho? Você tem que ir lá na Ubra, né? Qualquer horário, vocês podem acessar a biblioteca não, desculpa, o laboratório de informática no prédio da Odonto. Lá nós temos, naqueles 10 computadores, a gente tem o Enzo instalado, tá? Então, assim, pessoal, a P2 vai ser trabalho em Enzo. Então, não tem como vocês, depois que vocês fizerem essa primeira avaliação de AP2, vai faltar mais 2 pontos. Desses 2 pontos vai ter trabalho em Enzo. Então, quem não tiver o Enzo vai ter que, de alguma forma, ir até a Ubra e lá poder estar acessando. Porque, digamos assim, no momento sala de aula, só o momento sala de aula não vai ser suficiente para vocês conseguirem, digamos assim, a capacitação técnica mínima necessária para que vocês possam estar avançando na disciplina. Então, assim, baixem no computador de vocês em casa. Quem não conseguir baixar no computador em casa, eu oriento que vá até a Ubra no seu período de folga e possa, então, estar acessando lá os computadores. Ok? Então, é um apelo que eu faço, tá bom, pessoal? Só
Não sei se ficou mal entendido. Eu só não tenho nesse computador que eu tô agora. Eu tenho um outro computador que tem. É só hoje que eu não consigo. Ótimo. Isso, daí é aquilo, se tu tem outro computador, daí, claro, quando tu tiver com um outro computador, daí é interessante que tu possa fazer os exercícios, tá? Então, como vai ficar gravada essa aula, acho que vai dar para vocês assistir a aula e tentar fazer. Bom, eu vou voltar lá. Então, como eu disse para vocês, né? Estão enxergando a apresentação aí? Sim? Sim, senhor. Tá. Então, o que que vocês vão fazer? Ó, foi lá em cima, ó, clicou aqui e vai dar o play, ó. Ele está rodando, tá vendo? Ó, que ele está dizendo pode parar ou pausar. Esse aqui vai consumir um bocado de memória do teu PC. Ele é bem complexo. Levou 12 segundos para correr, ó. O meu eu consegui. Às vezes tu tá com a tua máquina meio velhinha, assim, apanhando, às vezes não, às vezes trava. Daí tem que reiniciar de novo. Aqui deu certo. Daí tu quer ver, ó? Agora eu já consigo pegar, ó. Vamos ver os dados de alimentação. Estão vendo, ó? 0,6 mais 0,4 deu 1. Fechou. Olha aqui, ó, o cálculo, se é 50 graus, soma 50 graus com 273 para transformar, né, em Kelvin, ó, já calculou. O que significa esses 600 quilomols? Então, entrou na torre 600. Entrou 600 quilomols. Então, com essa informação de 600 quilomols, eu sei que 60% de 600, ou seja, em torno de 360 quilomols, equivale ao elemento 1. Então, se eu multiplico esses 360 quilomols hora por 42,08 quilo por quilomol, eu acho a quantidade em quilos que entrou em M1. Isso é uma questão de avaliação, tá, pessoal? Que é ver se vocês entenderam qual é a lógica. Alimentação, isso é balanço de massa, aquilo que a gente fez na prática, e aqui vocês têm condições de enxergar no sistema de forma bem funcional, tá? Então, ó, a pressão, ok, beleza. Ó, outro dado, quer ver? Ó? Lembra, isso aqui é o que entrou. Vamos ver o que sai do feed. Ó. Bateu, ó, entrou 600, a temperatura, a pressão, né, em atmosfera, ó, 20 atmosfera, que nem eu falei para vocês, ó, a entalpia e o Z, Z1, Z2, certo? Bom, vamos ver o que aconteceu dentro da coluna de destilação. Então, ó, a coluna rodou, beleza. Quer ver, ó, com relação aos pratos? Olha só, dá para ver, ó, aqui é o tamanho, o dimensional dos pratos, ó, a área dos pratos, várias informações, ó, sobre os pratos, ok? Agora, ó, nós vamos ver as informações dos líquidos que entraram. Olha só, tem tudo as informações em quilomols de cada um deles, ó, para cada um dos pratos. Ó, cada um dos pratos. Bota em cima e te diz, ó, razão de fluxo molar do vapor. E lá, por que vai até 60? Porque são 60 pratos. Pressão de cada um dos pratos. Bueno, então, agora, mesma dinâmica. Ó. Aqui é o trocador de calor, mas vamos às informações. Vamos para a taxa de refluxo. Tá? Então, ó, o que aconteceu? Lá em cima, a gente tem uma taxa de refluxo de 20. Então, isso quer dizer o quê? Ó? Que ó, a quantidade de material destilado e condensado que sai na parte de cima é 0,04. Se eu pego 0,04 e somo 0,05, né? Porque aqui vai dar 0,047619. Se eu pego, somo esse com esse aqui, dá 1, certo?
Ou seja, então, dentro da razão de refluxo aqui, ó, quer dizer o quê? Que 0,04 sai para cá, no 16, e 0,95 retorna como refluxo, vazão, como vazão de material que está retornando. E por que dá 20? É só a gente fazer aquela divisão ali, ó. Ó, que eu meio que arredondei aqui, né? Se usar todas as casas direitinho aqui, ó, dá certinho, ó. É isso, quer dizer, então, ó, 0,0476619, ó, dividido por 0,952381, ó. Opa, acho que eu errei alguma coisa aqui. Não fiz aqui. De novo. 0. É 0,952381. É a razão que está retornando pelo o que está saindo da coluna. Ó, 20. Certo? Então é isso que significa. Então, uma informação interessante. O que é a taxa de refluxo? Então, quer dizer que uma parte sai aqui e 20 partes retornam para cá. E isso é a, taxa, é a razão de refluxo. E aqui, ó, o que está entrando? Entra lá em cima esta quantidade de material, 337. Desses 337, tem a fração de 1 e a fração de 2. Aqui, ó, as condições, ó, isso é o que dos 337 quilomols retornam 321 quilomols. E o que sai de dentro do sistema aqui, ó, sai 16. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que dos 600 quilomols que entraram na coluna de destilação, lá em cima saíram somente 16 aqui, mas na parte de cima tinham 300 e alguma coisa. Né? Desses 300 e alguma coisa, 16 sai como produto, a gente enxerga aqui, ó, a entrada, 16 entra como produto, e o restante passa pela bomba. Olha aqui, tem uma bomba, ó, olha quanto que passa pela bomba, ó, os 321. 321 mais 16 vai dar os 337 aproximadamente, que é a quantidade de material que acaba sendo, que acaba entrando aqui, ó, vapor que entra, 337. Pessoal, essa então é a parte de cima, é a parte que nós chamamos de retífica da coluna de destilação. Na parte de baixo, que é o esgotamento, nós vamos ter o quê? Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá ficando alguma dúvida? Tudo perfeito, professor. Tá. Então, ó, na parte de baixo, a mesma coisa. A gente vem aqui no refervedor, olha só. Qual é a quantidade de líquido? Então, pode ver que aqui não é vapor, é líquido, porque na parte de baixo nós temos líquido. Na parte de cima nós temos vapor. Então, olha só. O fluxo que sai lá embaixo, ó, 1.052 quilomols hora. O líquido que desce lá embaixo. Daí tem aqui a composição, 0,6 e 0,39. Somos 2, dá 1 também. Bom, agora, o que acontece? Quanto de material que sai aqui? Ó, 583. Bom, por que sai 583? Vamos lá. 583 é a fase líquida que está saindo aqui embaixo. Olha qual é a composição desse material. Ó. Em torno de 60% ou 0,58% é
do 1 e 0,41% é do 2. Quem é o 1? Quem é o 2? É aquela composição que eu te falei lá na entrada. Ó. Quem é o 1? Quem é o 2? O 1, então, é o propeno e o 2 é o propano, tá? Então, dentro dessa linha, a composição que está alimentando a torre é 60% de um, 40% de dois. Mas a coluna ela tem um objetivo, que é separar esse componente aqui, que é basicamente o propeno. Então, qual é a pureza que está saindo de propeno lá em cima? Uma pureza de 96,6%. Um trabalho que vocês vão fazer, e esse vai valer nota, tá? Vai ser aumentar esta pureza aqui. Como é que a gente faz para aumentar essa pureza aqui, pessoal? Como é que a gente faz para aumentar a pureza de um produto que sai lá em cima na coluna? Como é que eu faço para aumentar a pureza desse produto aqui em cima? Melhorar o processo anterior a ele, no caso, né? Adequar ali as condições. Daí tipo assim, eu posso botar mais pratos na coluna, tipo, em vez de ser 60 aqui, eu posso mudar, tá vendo que, eu posso mudar. Eu posso mudar a razão de refluxo, em vez de ser 20, eu posso mudar, posso botar, aumentar, posso diminuir, né? Ah, tem várias simulações que eu posso criar e fazer aqui dentro, né? Mas lembrem-se, eu nunca vou conseguir mexer no arquivo direto aqui. Então, eu tenho que vir aqui no File, Save As e criar uma nova condição aqui. Então, escolhe aqui a tua aula. Desktop, daí eu me achei aqui, é importante a pessoa se achar, meio chatinho mesmo, aqui, vou lá no Maurício, vou aqui na Ubra, vou aqui na nossa disciplina, hoje é aula 13, eu vou criar ó, só criei aqui e vou salvar, salvei, que ele vai fazer, aqui eu já tô, tá vendo, apareceu 2026 aqui, Então, assim, depois que eu faço isso, eu venho aqui, por exemplo, eu quero aumentar a pureza ali. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou aumentar um pouquinho essa razão de refluxo. Vou botar 22 aqui, Ok. Vai demorar um tempinho. Acho que ele vai travar. Travou. Acontece, tá? Acontece. Então, quando acontece isso, tem que fazer lá de novo. Vou executar como administrador. Bem possivelmente deve ter corrompido aquele arquivo lá, salvou aqui, mas eu acho que ele. Vamos ver se eu vou conseguir abrir ele. Abrir. Peraí. Curiosidade, mudou a extensão do arquivo, então tem que mudar aqui embaixo, senão ele não vai aparecer, Apresentou um erro, tá vendo? Tá tudo desconfigurado, então esse arquivo aqui não me serve para nada. Então eu vou ter que fazer de novo. Então eu vou fechar esse aqui. Às vezes, sabe o que que é? O nome está muito comprido.
Então, ó, eu vou vir aqui, vou deletar ele, ó. Acabei com ele. Vou lá de novo. Vamos em aqui. Ó, abriu, daí eu vou salvar como de novo. Dois mil e 26. Botei aqui. Vamos lá. C. Onde é que tá? Usando aqui. Ok. Ah, lembrei. Antes de mexer, ó. Antes de mexer no novo arquivo, roda ele, ó. Roda. Antes de mexer, tem que rodar. Viajou de novo. Abrir. Vou rodar. Ó, rodei ele. Bom, depois, ó, ele tá rodando. Depois que ele rodou, daí sim, ó. Agora eu vou ali. Depois que rodou, vem aqui, acho a pasta. Então ele apresenta uns errinhos assim, ó, vou dizer. É free, né? Acontece. Então, vou mudar aqui de novo, ó. 2026. E vamos salvar aqui, ó. Ok. Ah, não vai. Ó, aqui, vamos ver se apareceu os resultados aqui. Uhum. Perfeito, tudo aparecendo bonitinho aqui. Ele está dando erro. Que coisa. Tanta mais aqui. Ó, vamos abrir aqui de novo. Vou
ocorrer agora deu. Eu coloquei o 2026 no final, mantive a mesma extensão. Ó, rodou. Daí depois que tu fizer isso e rodar, daí tu muda, tá? Que nem eu vou fazer aqui, ó. Vou mudar a razão de refluxo. Mudar a razão para 22. Ó, ok. Ó, depois que eu dou ok, eu tenho que salvar. Depois que eu salvei, eu posso rodar. Vou rodar de novo. Ó, começou a rodar. Então, lembra, a gente tinha uma pureza de saída aqui, que estava 0,96. Então, aumentei o refluxo, vamos ver se aumentou a pureza. Ó, 0,97. Só que está saindo menos, né? Em vez de estar saindo 16, está saindo 14, mais 0,97. Vamos aumentar um pouquinho mais essa razão de refluxo. 23. Ó, clica aqui fora, dá um OK e salva. Clica aqui de novo e dá mais um play. Aumentei mais a razão de refluxo. Então, se vocês perceberem, eu estou mexendo nas condições da torre, tá? Estou mexendo nas condições. Ixi, rodei de novo. Desculpa. Estou mexendo nas condições da torre e a partir disso eu quero ver se ela me aumenta a pureza. Então, só estou mexendo no refluxo. Vamos ver como é que foi a pureza? Claro, vai chegar um ponto que eu vou atingir o limite, ó. Foi para, ó, não teve uma mudança significativa, ficou 0,97. Então, melhorou um pouquinho, mas não o suficiente. Então, o que mais que a gente pode fazer? Né? Olha só. Hoje, a entrada está entrando lá no prato 50. Então, a alimentação entra lá embaixo. Pô, isso é bom. Entra bem lá embaixo. Mas a gente tem 60 pratos. Então, quem sabe se nós não aumentarmos para 70 pratos. Ó, cliquei fora aqui. Ó, vou dar OK. Aumentei para 70 pratos. Então, vou salvar aqui. E vou rodar. Então, quando eu boto 70 pratos, ele vai se reorganizar por inteiro, né? Porque daí mudou. Agora não é mais 60 colunas, né? 60 pratos, né? Agora eu tô com 70. Então, tu tem mais dificuldade, tu tem uma maior resistência, ou seja, tu faz com que o gás passe mais e mais
10 pratos a mais de purificação. Vamos ver como é que ficou a saída aqui, ó. Ó, 0,9733. Melhorou pouco, melhorou pouco. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Bom, vamos melhorar, ó, razão de fluxo. Não. Vou mexer mais uma vez aqui na taxa de refluxo. Vou botar 25 aqui. Salva. E bora. Aumentei o número de pratos e aumentei a taxa de... Deu problema aqui, ó. Minha coluna, ela entrou em colapso. Ó, ela não conseguiu finalizar. Então, deixa eu retornar aqui para 23. Ok. Salvar, vamos de novo. Tu viu que ela me apresentou um erro, então ela não conseguiu continuar. Provavelmente, com aquela taxa de refluxo que eu dei, tu não ia ter produto suficiente para tá saindo. Ou seja, aumentei demais a taxa de retorno. Ó, agora foi. É, 97,33, que era a mesma dinâmica. Estamos com 70 pratos. Vamos botar 80 pratos. E vamos levar essa alimentação mais lá para baixo. Então, vou dar um OK. Vou salvar aqui. Vou correr. Aumentei, então, para 80 pratos. E coloquei a alimentação em vez... Lembre-se, a numeração é de cima para baixo. Então, o prato 1 é aqui em cima. Então, antes tinha 50, tinha 60 e a alimentação era nos 50. Agora tem 80 e a alimentação eu passei lá para baixo, para 60. Vê como é que ficou a pureza. Ó, 0,98. Então, para mim chegar em 0,99, o que mais que eu posso fazer, pessoal? Hein? Pessoal? Tô pensando. Calma aí. Mexer no resto, no caso. Isso. Então, assim, pô, se eu começar a mexer muito na taxa de refluxo, nem tá 23, ó, já está sendo 14, está sendo pouco. Entra 600, sai 14, e o meu produto especificado é em cima, então é um gasto energético para pouco. Então, o que nós podemos fazer? A gente pode aumentar mais a coluna. Então, tipo, vamos botar aqui, ó, 100 pratos. E vamos botar a alimentação para 80. Vamos dar um OK aqui. Depois que a gente dá OK, a gente salva. E vamos ver. Agora eu tenho 100 pratos. 100, uma coluna com 100 pratos. Ou seja, eu estou oferecendo mais e mais e mais resistência para o vapor que está subindo. Então, essa resistência se dá de que maneira? Pelo refluxo do líquido que desce, né? Então, em cima disso aqui, ó,
Demorou um pouquinho mais, mas vamos ver como é que ficou o nosso produto lá em cima. Ó, 0,98 e 5. Opa, estou quase em 99%. Então, vocês estão percebendo que cada vez mais eu estou purificando, né, a minha saída. Então, vamos botar 120 pratos. Isso aqui ajuda, principalmente porque, pessoal, porque isso ajuda vocês, como alunos, a entender, né, o que tu pode mudar em termos de variáveis, né? Ou seja, o que o equipamento precisa fazer, né? Porque assim, eu estou mudando algumas coisas, mas se tu olhar o número de variáveis, tu pode aumentar a largura dos pratos, né? Tu pode aumentar a coluna de líquido que fica sobre cada prato. Então tem uma série de informações que tu pode mexer, porque isso é um processo extremamente complexo, né? Então, em cima disso, ó, vamos lá. Agora eu aumentei para 120 pratos. Obviamente que o computador vai ficar mais tempo fazendo cálculos, né? Porque aqui deu um problema de ligação, ó. Tá vendo? Ó? Então, 120 pratos, provavelmente o vapor não chegou lá em cima. 110, vamos botar aqui 90, então. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Que é aquilo? A temperatura que tu está botando lá embaixo não está sendo suficiente para ele chegar no 120, né? No primeiro prato, né? Porque 120 é lá embaixo. Então, em cima disso, o software te diz assim, cara, isso que tu projetou não vai funcionar, porque teoricamente tu não vai conseguir atender as especificações, porque não vai ter vapor, não vai ter como chegar nada lá em cima. Ó, rodou. Demorou um pouquinho mais, mas vamos ver como é que ficou a nossa pureza de saída. Ó, 0,9853. Não melhorou da maneira que a gente queria. Tá? Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? Razão de fuga. Quem sabe, se a gente aumentar um pouquinho a temperatura do refervedor. Então, hoje a gente está com. Sempre a gente só pode mexer onde está escrito 7, tá, pessoal? Nós não podemos mexer nessa parte aqui onde tem o cadeadinho, né? Que isso aqui são as propriedades, tá? Refervedor. Interessante. Quem sabe a gente não muda a condição de alimentação. Em vez de entrar líquido, vapor, a gente pode entrar somente líquido. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, entrou só líquido. Então vamos salvar e vamos correr aqui. Então, em vez de estar entrando uma mistura, né, líquido-vapor, ou seja, na temperatura de transição, ou seja, um vapor saturado, um líquido saturado, nós vamos estar entrando só na forma de líquido. Então, aqui, olha quantas modificações no sistema a gente está fazendo e estamos checando qual é o resultado que a gente está tendo aqui. Ó, 0,9855. Então, só de eu mudar a condição de abastecimento aqui, ó, vamos tentar entrar somente vapor. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos salvar. Vamos ver se vai mudar.
Então, tu pode estar aplicando o conhecimento que tu adquiriu ao longo das disciplinas, tipo essa disciplina que trabalha sistema de torre de destilação é OP3, pode estar aplicando o que tu aprendeu lá, se tu aprendeu alguma coisa, né? E aqui tu pode também, além de estar aplicando o que tu aprendeu, tu pode também ficar numa situação de tentativa e erro. Ó, deu um problema aqui, ó, porque provavelmente a temperatura ela está muito baixa para que eu tenha aquela condição, ó. Daí eu não consigo tirar produto especificado. Então vou ter que modificar aqui, ó. Então, somente vapor não rolou. Então, somente líquido rola. Salvei, vou rodar. Foi. 98,55. Especificar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue mexer nessa temperatura aqui na geometria do condensador. Não. Acho que não. Baixar essa temperatura inicial de condensação. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ok. Ou seja, resfriar mais o condensado. Tem uma corrente mais fria descendo a coluna de destilação. A tendência é, se eu tenho uma corrente mais fria retornando aqui, pode ser que eu tenha, né, uma melhoria na qualidade do produto que vai sair lá em cima. Vamos ver? Ó, 0,9860. Aumentou um pouquinho, mas eu quero 0,99. Então vamos baixar um pouquinho mais aqui, ó. 280. Deixar um pouquinho mais frio, tá em Kelvin, tá? Aqui, 280. Daí clica aqui fora, dá um OK. Daí vem aqui, salva e corre. Claro, né? Para mim ter essa temperatura de 280 Kelvin, tira 273, eu tenho 8 graus, ou seja, eu tenho uma temperatura. Eu vou ter que ter um chiller alimentando, né? A Letícia aí, Santini, conhece chiller, né? Ela usa lá os chiller lá na antiga Apollo Filmes para resfriar os rolos lá de processo de filme, formação de, Sim. né, Letícia? Aham. E o Chile trabalha com 10 graus, 8 graus, né? Sim. Se eu não me engano, o nosso é 12 lá. 12. É que depende Ó, muito do filme que tu tá fazendo, né? perfeito. Mas olha aqui, ó, aumentou um pouquinho mais, já deu 98,67. Vamos mais um pouquinho, vamos tentar um pouquinho mais geladinho aqui, ó. 206, cara, tô falando aqui de 10 graus.
10 graus. Salvamos e play. Lembrando, né, que o sistema ele vai me apontar um erro se ele não mexeu na condição e de alguma forma o sistema não conseguiu se recuperar, não conseguiu atender. Então aqui a gente está simulando a planta antes de mexer na planta. Então olha a segurança que a gente pode ter no processo, né? E eu não estou tirando de especificação produto, né? Eu estou sempre numa condição. Ó, vamos ver. Ó, 0,9872. Vamos fazer outra coisa. Vamos aumentar a coluna líquida dentro aqui, ó. Mas eu vou botar aqui na iniciação aqui as condições da coluna. Vamos ver aqui, ó. Espaço do 0,6. Espaço entre. Diâmetro. Fração. Vou botar um pouquinho mais para baixo essa alimentação aqui. Ou seja, eu tô levando a alimentação lá para baixo, aqui um pouquinho mais para baixo. Ou seja, para fazer com que cada vez mais o que eu quero especificar lá em cima, que é o eteno, ele passe por mais e mais e mais e mais processos de purificação. Continuou com 110 colunas, só que eu levei a alimentação mais lá para baixo. E o processo está pegando. Muito bem, vamos ver. Ó, 0,9867 piorou, tinha dado 77 antes, piorou. Então, vou voltar à condição inicial, que era 90. Se eu botar mais para cima, vamos tentar botar mais para cima? Então, no prato 50, o que vai acontecer? Em tese, para piorar, né? Mas vamos ver se vai piorar mesmo. Levei lá para cima a alimentação. Vamos ver. Ó, 0,97. Piorou mesmo. Então, vou ter que levar lá para baixo. Não é a solução levar a alimentação para cima. Ela piora o processo retífico. Então, vamos botar lá no 90, que é quando eu tinha a melhor condição. Ok? Ó, com 90 eu tenho a melhor. Então, assim, o que eu vou tentar agora?
tá? Como mais uma alternativa, eu vou aumentar a área dos pratos. Para quê? Ou não, acho que eu vou diminuir, porque daí eu forço o fluxo a enfrentar uma coluna de líquido maior. Ó, quer ver? Olha quanto estava dando aqui, ó. Ó, 0,98, né? Então, aí está a questão. Então, vamos fazer isso. Olha aqui, ó. Em vez de ser 1,60 m de diâmetro, vamos botar 1,20 m de diâmetro. Vou salvar. Vamos correr. Aqui não afogue minha coluna. Pouca área, né? Pode acontecer. Tá difícil chegar nesses 99%. Daí, pessoal, deu ou não deu? Estão enxergando aí? Sim. Quantas ações a gente teve? Então, conclusão. A gente fez o quê? Reduziu o diâmetro da coluna e aumentou expressivamente a pureza. Estou até com pureza sobrando. Então, está sobrando. Então, está 0,9944. Como está sobrando pureza, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aumentar a retirada de produto. Então, eu vou mexer no split, ó, ou seja, eu vou tentar botar 20 de novo. Para quê? Para que eu possa novamente ter um ganho, né? Porque eu tô tirando pouco produto lá em cima. Então, eu preciso fazer essa minha coluna dar rendimento. Vamos ver? Pode ser que caia demais a pureza agora. E se cair a pureza, eu vou ter que novamente aumentar a razão de refluxo. Mas, ó, quais foram as principais mudanças que eu fiz aí na coluna? Vamos ver se vocês se lembram. Uma delas foi reduzir a temperatura do condensador, né? Então, eu tenho um condensado com uma temperatura mais baixa. Isso faz com que o vapor que sobe encontre uma corrente líquida de descida mais fria, e isso faz com que o vapor, né, seja resfriado e somente saia lá em cima aquilo que é o propeno, que é o que vai ter ponto de ebulição mais baixo. Então, agora, ó, reduzir para 0,9916. Olha ali, ó, tô tirando 15,83. Mas ainda tem uma folguinha ali, ó. Tem uma folguinha. Então, o que eu vou botar 19 aqui, ó. Tem 19. Salvo aqui. Outra coisa que eu posso fazer, daí também tentar mexer na temperatura do condensador lá em cima, porque eu estou com um condensador muito frio. Para mim ter a temperatura que eu botei lá em cima do condensador, o que eu vou precisar, pessoal? De bastante energia, né? Para poder retirar o calor, né, desse fluido que vai estar lá em cima. Eu estou falando de 280 Kelvin, tira 273, eu estou com 8 graus, né? Um condensador que tem um fluido refrigerante a 8 graus. Então é caro isso. Vamos ver se eu conseguir manter no 99.
Ó, 0,99 e eu tô tirando 16,62. Vocês lembram? Olha aqui, ó. Guardaram essa informação aqui, ó. Vou dar um print aqui, ó. Deixa eu dar um print. Tá, um print aí, galo. Acho que mexi tanto com o computador que ele ficou fraco. Ele não está querendo mais tirar print. Alguém me ajuda aí? Qual outro comando que eu posso dar para tirar um print de tela? Posso tirar daqui e te enviar. Boa, faz isso, por favor. Letícia vai enviar, né, Lê? Vai mandar no Meu WhatsApp? Deus, eu tava falando mutada. Sim, vou te mandar no WhatsApp. Calma aí. Aqui. Era pra ter ido. Meu Deus, agora meu computador travou. Calma aí, mas tá indo. Cara, não, o negócio foi violento, Que o é isso? negócio foi Tá feio. carregado. O Meu, hein? negócio carregou, cara. Ó, foi muito sofrido. O computador teve que processar a full aqui. Foi punk o negócio. Olha aqui, ó, a Letícia mandou. Então tá. Então esse daqui, ok. Então, ó, vou baixar aqui, baixar isso aqui. E aqui, ó, eu vou copiar Ctrl C e vou colar aqui. Eu mando para vocês, tá? Ó, então, deixa eu só colar aqui, ó. Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui, ó. Isso daqui, então, o que nós fizemos? Me ajudem aí a lembrar. Então, primeira coisa que a gente fez, então, foi... Lembra? O que surtiu efeito? Porque eu fiz um monte de coisa, mas o que surtiu efeito? Foi reduzir temperatura do condensador. Foi uma coisa que eu fiz. Outra coisa que eu fiz, pessoal, me ajudem. O que mais? Aumentar o número de pratos. Os pratos foi de 60 para 110, não foi isso? É, Isso. Foi. Baixar. Puxa, desculpa. Outra coisa que eu fiz. E a reduzir a temperatura ali, eu sei que foi para. Ó, aqui foi baixar a entrada da torre para o prato 90 do 50 para o 90. Foi isso que a gente fez. O que mais que a gente fez? tu diminuiu a área da coluna também, né, senhor? Aí, redução do diâmetro automaticamente da área. Mas é que Isso, se tu isso. for procurar a área, tu não vai achar, entendeu? Sim, tá certo. Ó, de 1,6 para 1,2 metros, tá? Então, ó, a única coisa que eu não consegui anotar aqui foi qual foi a redução da temperatura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o original aqui, ó. Esse é o original. Ó, a temperatura do condensador é 320. Aqui, ó, a gente colocou 260. Foi de 320 para 260. Foi de 320, 320K para
260, é isso, né? Foi, deixa eu ver. 260, isso aí. Tá? Isso que a gente fez. E a gente conseguiu aquele rendimento ali. E o processo original, olha só. Vamos rodar ele, ó. Só para a gente ver, ó. Ah, eu acho que já tinha aqui ó, a condição original, esse aqui, ó. Esse, não. Não, condição aqui, 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 aqui. Aqui a condição, aqui. Ó. Condição original. Condição original, ó, rodou, vamos ver a condição original. Ó, produz menos com menor pureza. Alguém me ajuda, eu não estou conseguindo mais dar print. Vou ter que reiniciar meu computador. Ele se Deixa pra mim. perdeu. Se perdeu de uma maneira que eu vou te dizer. Acontece, tá, pessoal? Por quê? Porque, cara, a gente está usando capacidade de processamento de dados, né? Porque imagina, ele está calculando o fluxo que sobe e que desce em cada uma das 110 colunas. Então, tem um volume de. Obrigado, Letícia. Tem um volume de informações enorme. Né? Então, o computador, ele, com certeza, ele fica rateando, cara. Ó, então, basicamente foi isso, né? Nós tínhamos aqui, ó, nós tínhamos aqui uma condição original, 16,06 a 96% de pureza, e a gente conseguiu 16,62 com 0,99 de pureza. Só que a gente teve que mexer na coluna, né? Tivemos que estreitar a coluna e tivemos que aumentar ela. Daí faz sentido, né? Se vocês olharem no polo petroquímico, como é que é o perfil das colunas no polo petroquímico? Não sei se vocês já repararam. Não sei se vocês já repararam, mas elas são bem estreitinhas aqui, ó. São bem estreitinhas. Diferente de uma coluna, por exemplo, de destilação do petróleo, que é mais grosseiro. As do polo, elas são assim, ó. Por que elas são tão fininhas? Será? Opa, será? Olha só, vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos voltar lá para a nossa condição inicial, ó. Será que se a gente pegar e diminuir um pouquinho mais isso aqui para 1 metro, olha só. Incansável, né? Tipo, vamos dar mais uma tentadinha? Vamos tentar? Vamos, então, ó. Quem sabe? Bota aqui. Porque se ele der resultado bom, o que a gente pode fazer daí para melhorar a retirada de produto com pureza elevada, pessoal? Para mim aumentar a quantidade de produto que sai aqui, o que eu vou ter que fazer daí? Mexer no split, né? Porque daí em vez de deixar com 20 de split, ou seja, sai retorna 20, eu mudo aqui, ó.
Vamos ver como é que ficou a pureza. 99,2. Caramba, meu, olha aí. Então, ó, o que a gente vai fazer? Porra, tá aí, ó. Vamos reduzir essa razão aqui. Vou botar 15 de razão aqui. Ou seja, eu vou tirar mais produto especificado, pegar mais produto especificado e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ó, daí ferrou. Saiu 20, mas a minha pureza baixou para 0,97. Então, eu não posso baixar tanto assim, né? Minha razão de refluxo. Baixei para 15. 15 é baixo demais. Vou botar 18. Já estava 19. Vou botar 17. Vamos ver. 17. Salvamos. Vamos ver. Não. Senão a gente vai. Mas você viram, eu estreitei mais. O que que eu fiz aqui, ó? Eu Ctrl C, Ctrl V, ó. Eu estreitei mais, em vez de 1,20, eu passei para 1 aqui. Ah, e nessa aqui, qual é aquela razão de split que estava aqui, vocês lembram? Não recordo, infelizmente. De 20 para 19, isso, né? Anteriormente, eu acho que era isso aí, de 20 para 19, se eu não me engano. E agora eu baixei de 19 para 18. Vamos ver se vai dar. Deixa eu só deletar isso aqui. E a Letícia vai me mandar mais um, né? Se Deus quiser. Vamos ver. Acho que vai dar. Vamos ver aqui. Tá processando ainda. Ixi, levou 92 segundos. Caramba, meu. Ó, quase, pessoal. 98. Vai ter que ser 18 aqui, né? Tem que ser 18. Salvamos aqui e rodamos aqui. Aqui a gente tinha obtido 16,6 de produto. Vamos ver quanto que vai dar. Feito. Ó, 0,99,1. Meu Deus do céu. Print, por favor, dona Letícia. As ordens. Olha aí, ó. 0,99,1
produto especificado e eu consegui aumentar a saída de material para. Posso ganhar aumento? Sim ou não, pessoal? Tá aprovado. Posso ganhar aumento, né? Pô, eu aumentei o rendimento da fábrica, melhorei a especificação do produto. E é isso, pessoal. Esse é o trabalho do engenheiro, tá? Claro, né? Ah, ah, aqui a gente está, por meio da simulação, a gente está mais ou menos, né, digamos assim, né? A gente está exercitando de uma maneira segura como aumentar o rendimento da planta. Claro, na prática a gente sabe que vai ser diferente, né? Mas o software ele serve para isso, para te saber, ó, será que se eu mexer na coluna não muda a especificação do produto? Será que eu não, né, mexer na temperatura de condensação, será que não muda? Então, são várias coisas que vocês têm que entender, que é extremamente complexas, que às vezes durante a disciplina de operações unitárias 3, tu não consegue, né, entender tudo. Tu entende o conceito básico, tu sabe que vai separar, tu sabe que envolve pressão de vapor, equilíbrio de fases, mas na prática mesmo, tu, através do Enzo, tu consegue perceber mais, né, para um mundo mais real, o que de fato talvez vai promover uma diferenciação real, né, no processo. Claro, tu vai chegar lá na refinaria e vai dizer, na petroquímica, vamos ter que trocar as colunas de destilação. Não, aqui, por exemplo, não vai dar para mexer. Então, o que mais tu pode fazer para melhorar essa especificação? Então, também isso pode ser uma condicionante do exercício, tá? Bom, pessoal, o nosso TDE invertido, então, ele cumpriu o propósito dele, tá? O que vai ficar agora para vocês, tá? Então, assim, eu passei aqui tem uma sequência, ó, tá vendo? Ó? Botei a condição original, aqui nós vamos ter uma condição, né, mudando, né, mudando esses parâmetros aqui de cima, mudando esses parâmetros aqui de cima, né? O que aconteceu? Então, tivemos um ganho, e daí, olha só, se vocês olham, olha só, 16,06, 96%. 16,62, 99%. 99,0. Daí, ó, o que eu fiz, ó? Eu reduzi mais o diâmetro, ó. Só aqui eu mexi. E aqui eu também reduzi um pouquinho mais, né, o refluxo. Olha só, aumentou para 17,22 e a pureza 0,991. Dá para mexer mais ainda, vocês viram, né? Então, é uma forma de vocês, então, exercitarem. O Enzo proporciona isso. Vocês viram que deu uma travadinha no início, mas com paciência vai ficar gravado e eu gostaria que vocês também tentassem, né, exercitar. Isso aqui foi com relação aos exercícios da aula passada, né, que ficou aqueles desafios, tá, para que vocês pudessem estar fazendo. Aqui. Aqui é visualizando os resultados, tá? E aqui um exemplo de como vocês podem, né, fazer esse cálculo de balanço de massa. Aqui, eu peço para que vocês façam, tá, o exercício e coloquem aí, né, o nome de vocês, podem me mandar, tá? Lembre-se que a extensão tem que ser PFD. Não é obrigatório, mas eu acho que é uma coisa bacana para vocês estarem exercitando, tá? E daí aqui são outros exemplos que eu estou dando para vocês, ó. Vocês também podem mudar a composição de entrada, ó, tá? E daí, o que vai acontecer na parte de cima? Muda também, ó. O que acontece na parte de baixo? Muda também. Certo?
Então tem uma série de exercícios, olha aqui um exemplo aí das torres, né? Normalmente o refervedor e o refervedor aqui e o condensador, normalmente eles não estão lá em cima, tá, pessoal? Isso é assim que a gente vai ver na planta, eles vão estar lá embaixo, os trocadores de calor, né? E aí é um exemplo, né? Tem aqui tem um videozinho para vocês acompanhar, tá? Um exemplo de uma sendo levada, nossa, enorme, um linkzinho. Olha como é que ela é por dentro, que bacana. Então, quando a gente fala do diâmetro, a gente está falando disso aqui, ó, esse diâmetro. Então, aqui é fluxo, né, que vai ficar material subindo pelos buraquinhos, e daí cada um desses canos maiores, ó, tu bota um capzinho em cima para forçar ele passar pelo um líquido que vai ficar aqui em cima, né? Tem outros tipos de coluna, esse aqui é um exemplo. Onde tem a subida dos gases por aqui, passando nesses buraquinhos, e aqui uma descida de fluxo líquido. Ó, um detalhe, né? Então, o gás ele vem e sai. O gás, o vapor, né? Ele sobe, e daí aqui vai ficar um nível de líquido, ó. Então, as bolhas vão ter que superar esse nível, e quando ela é forçada a passar por esse líquido, o que não tiver na temperatura de ebulição, ele vai acabar condensando. Olha aqui. Ó, campânula, os orifícios, o duto, ó, como é que é o escoamento do vapor. Ó. Vários, ó. Quando é tubos perfurados, que foi esse aqui, ó. Esse aqui é os tubos perfurados, ó. Como é que ele é? Quando ele tem os borbulhadores e quando ele é valvulado. Vários formatos aqui. Isso aqui a gente já viu, né? Do negócio CSTR. Não, aqui, deixa eu arrumar, não é aula 14, acho que foi aula 11. Lembra que vocês fizeram sala de aula isso aí? Aqui, aula 13. A gente viu, lembra dos sols interessados, ó, tudo isso aqui, então fica como o gabarito da semana passada. Tá? Aí ficou um artigo para vocês lerem. Todos leram? Tá no processo, tá na fila de coisas a serem feitas. Olha, que bom ouvir isso. Isso aí, tá. Estar na fila de prioridades é uma grande coisa, tá, pessoal? É isso aí. Se a pessoa entender que é uma prioridade, em algum momento ela vai fazer, né? Daqui eu falo um pouquinho, né, do que foi. É bacana porque é um outro exemplo, só que ele simula um reator de polimerização de propeno. Ó, viu lá, a gente purificou o propeno na coluna de destilação e aqui eles vão polimerizar o propeno. Mostra aqui, né? Bom, então, assim, semana que vem, deixa eu ver aqui, ó, semana que vem a gente vai estar assim lá, ó, vamos. Deixa eu mudar aqui, vamos ao prédio, vamos ao Lab, tá? Bom, aqui eu vou encerrar, tá? Mas o que fica aqui para vocês, ó? Esse material que eu vou compartilhar com vocês agora. Aula 3. O que é esse material? É um manual do Enzo. O que ele traz dentro desse manual? Deixa eu até localizar ele aqui. Vou fechar ele aqui.
Aula 13 aqui. 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 Desculpa. Então, o que é esse manual, tá? O manual, cara, assim, ele simplesmente ele é demais. Por que ele é demais? Porque ele vai trazer tudo, 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 toda a linguagem, tá? Todo o balanço de massa, todo o balanço de energia de todos os processos. E ele explica como que funciona o Enso. Então, é um manualzinho completo, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, estágios de equilíbrios, pratos. Como é que funciona a modelagem, né, da coluna de destilação, por exemplo? Então, ele vai te dar exatamente isso. Então, quando aquele tempo que ele estava demorando, calculando, é porque ele estava realmente aplicando balanço de massa, balanço de energia, né? Ele estava definindo o acúmulo, né? Os equilíbrios químicos, a eficiência de Murphy, ou seja, tinha uma série de informações que estava tocando, e aqui, ó, como é que funciona a linguagem, né, de programação, tá? Então, é bem extenso, mas para você que, pô, gostei, pô, quem sabe vai fazer o teu TCC em cima de modelagem. Você pode optar, em vez de fazer a parte prática, pode fazer exatamente o que a gente estava simulando hoje em sala de aula aqui, né? O que era aquela simulação? Era de que maneira eu posso aumentar o rendimento da minha coluna de destilação. Então, tu entender a teoria do que está acontecendo, tu vai precisar desse manual. Então, esse manual, ele vai estar disponível para vocês na aula de hoje. Então, aqui, eu vou estar apresentando para vocês, ó, cada um das linguagens de bomba, tá? Então, isso aqui eu peço para que vocês, né, deem uma olhada com calma. Aqui, ó, coluna de destilação e refervedor, que a gente estava vendo, tá? E daí, tentem aplicar aqui, né, para que vocês possam, então, estar aí se aprimorando no uso do Enso. Eu paro a gravação agora, tá? E eu abro aí para dúvidas, para questionamentos, para que a gente possa, né, aí ter agora a elaboração do TDE, seja do que vocês têm como atividade para o dia 28, ou seja, pelo exercício, né, do que vocês vão estar fazendo com base no que a gente acabou, né, de ver. Tá bom? Beleza.